Graça e paz, queridos irmãos. Aqui quem fala é Tiago Paiva, canal Teologia para quem tem pressa. E no vídeo de hoje, seguindo a temática sobre os dons espirituais, nós falaremos a respeito de Charles Spurgeon e os dons. No vídeo passado, nós falamos acerca de John Wesley e sua relação com os dons espirituais. Então, seguindo nessa sequência, nós hoje estaremos falando sobre Charles Spurgeon e os dons espirituais. Por que a escolha de Charles Spurgeon? Veja bem, todos nós sabemos que os calvinistas são majoritariamente cessacionistas, isso é, eles negam a ação dos dons espirituais. Para eles, os dons ficaram restritos à era apostólica. Pois bem, como nós sabemos então que eles são majoritariamente cessacionistas, nada melhor do que apresentar um ícone do calvinismo, um ícone da fé reformada, como Spurgeon e a sua relação com os dons espirituais. Será que Spurgeon defendeu a ação dos dons? Será que ele mesmo exerceu os dons espirituais, conforme está no texto bíblico? Isso é que você vai descobrir agora nesse canal sobre Charles Spurgeon e os dons espirituais. Vamos lá? Veja bem, Spurgeon, ele exerceu e falou acerca dos dons espirituais. Inclusive, Spurgeon exercitava regularmente o dom de profecia. Mas profecia em exposição bíblica, em uma habilidade de expor biblicamente as verdades do Evangelho? Não, isso não é profecia. Isso é exposição bíblica. Que ele era um excelente expositor, isso nós já sabemos. Mas, de fato, ele exercia o dom de profecia, porque nele se operava regularmente o dom de profecia, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E 1 Coríntios capítulo 14, versículos 25 a 26. Aliás, exposição bíblica é uma coisa. Ensino, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 7. Profecia é outra. Profecia é uma declaração de uma revelação súbita concedida por Deus, que faz menção de fatos que estão acontecendo e também tem um caráter preditivo quando aponta para fatos que ainda vão acontecer. Mas onde é que eu leio isso? Por que eu nunca li isso? Pois é, essa informação ela não é recorrente nas biografias ou nos manuais de teologia que mencionam Spurgeon, considerado por muitos como o príncipe dos pregadores. Aliás, na própria autobiografia de Spurgeon, é possível encontrar a informação que não deixa qualquer dúvida sobre a contemporaneidade dos dons espirituais, dentre eles a palavra do conhecimento e profecia. O próprio Spurgeon declara, abre aspas para o próprio Spurgeon, eu poderia contar uma dúzia de casos semelhantes em que apontei para alguém no salão, sem saber absolutamente nada acerca dessa pessoa, ou ter qualquer ideia se o que eu disse estava correto, apenas acreditando ser movido pelo Espírito a dizê-lo. E é tão marcante, e tem sido a minha descrição, que as pessoas saem e dizem aos seus amigos, venham ver um homem que me disse todas as coisas que já fiz. Sem dúvida ele só poderia ter sido enviado por Deus à minha alma, ou não poderia ter descrito com tanta exatidão. E não somente isso, mas conheci muitos casos em que os pensamentos dos homens foram revelados do púlpito. Veja bem, Spurgeon não diz que foram casos isolados, ou apenas uma ocorrência, mas muitos casos. Na sua própria experiência, ele poderia contar uma dúzia de casos em que ele dirigiu uma palavra profética reveladora a alguém. Em sua autobiografia, Spurgeon narra alguns casos, como de um jovem que havia roubado as luvas do seu patrão e estava com as luvas no culto. Ele não expõe a identidade do jovem em público, mas denuncia-lhe no meio do sermão, apontando em sua direção. Ele também cita o caso de um sapateiro que abria sua loja aos domingos, deixando de ir aos cultos para ter um lucro insignificante. Spurgeon do púlpito afirma sem titubear, há um homem sentado ali, que é um sapateiro. Ele mantém sua loja aberta aos domingos. Ela estava aberta na manhã do último domingo. Ele recebeu 9 pences, que era a antiga subdivisão da libra esterlina, que era a moeda corrente local. E obteve um lucro de 4 pences.
Sua alma está vendida a Satanás por 4 pences. Aí eu te pergunto, como que Spurgeon poderia ter acesso a estas informações tão claras e exatas sobre seus ouvintes, se não mediante uma revelação pontual concedida a ele pelo Espírito Santo que distribui os dons aos salvos? Nem mesmo a mais acurada investigação bíblica ou mais profundo conhecimento da exegese pode conceder revelação sobre pessoas e fatos não bíblicos. Mas o Espírito Santo opera livremente, onisciente e presente na igreja. É ele que revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, conforme diz Daniel capítulo 2, versículo 22. Então, com o testemunho do próprio Spurgeon sobre a atuação carismática do Espírito no seu ministério, ainda que ele não seja conhecido pela defesa clara acerca dos dons, é possível afirmar, e nós afirmamos, que os dons espirituais extraordinários não cessaram. Ainda seguindo nessa sequência, acerca do próprio relato de Spurgeon, eu vou deixar a descrição no vídeo para vocês, eu vou deixar as fontes consultadas que trazem essas informações aqui, então vocês mesmos vão poder conferir as fontes que estarão logo mais abaixo, correto? Então nós vemos aí que o ícone da fé reformada, o ícone do calvinismo, Spurgeon, ele, durante o seu ministério, teve em sua própria vida a atuação dos dons espirituais. Beleza, galera? É isso. Fiquem com Deus. Dê o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e fique atento para os próximos vídeos que nós lançaremos aqui. Teologia para quem tem pressa. Até mais.